Pessoal, o macete então para estar aplicando essa textura rústica, que é o grafiato, está nas ferramentas, as dicas aí. Então, muitas das pessoas acabam utilizando uma desempenadeira de aço, inox, de tamanho meio que considerável, 40 centímetros até mais, para estar fazendo essa aplicação do grafiato. Eu, particularmente, eu prefiro uma desempenadeira de plástico, né, que ela tem um tamanho menor, porém ela é mais larga na base, tá vendo? O pessoal tem ela um pouquinho mais larga do que uma de metal. E eu acredito que assim, ela dá um rendimento bacana também e uma uniformização então na aplicação dessa textura rústica, mais do que esta daqui, essa maior de aço inox. Porque a de aço inox eu não prefiro muito ela e mais essa aqui. Por quê? A de aço inox, por ela ser maior e por conta do caso da parede. Geralmente o pessoal, quando contrata o pintor para estar fazendo essa textura, geralmente eles indicam uma parede que esteja meio com um problema aí, né? Umas imperfeição, pode ser de trinco ou imperfeição no próprio reboco. Porque a gente vê um reboco, parece que está normal, está legal, está bacana, mas se vocês colocarem uma lâmpada, acender uma lâmpada na lateral da parede e olhar na lateral da parede, vocês veem várias imperfeições, ondulações do reboco. E quando se pega uma desempenadeira dessa para estar fazendo a aplicação do grafiato, essas imperfeições, ondulações do reboco, acaba atrapalhando na hora de riscar e na hora de riscar não, mas mais particularmente na hora de distribuir essa textura, o grafiato na parede, por conta das ondulações e por ser uma desempenadeira, uma ferramenta maior, mais larga do que essa. Então, quanto menor for, no caso, um tamanho legal, bacana essa aqui, ó, para estar fazendo a distribuição. Então, por exemplo, se tem uma imperfeição, uma ondulação nessa região aqui, esta desempenadeira de metal vai acabar meio que fazendo tipo uma gangorra. Então, quando você risca aqui, nessa ondulação, ela vai ficar uma falha na lateral dessa ondulação, nessa gangorra, se é que vocês me entendem. Então pode ficar uma falha, né, uma cavidade nas laterais onde tem ondulação. E já nessa aqui, pode acontecer isso sim, mas a chance de acontecer vai ser menor, porque ela é uma ferramenta menor também, ok? E outra também, a desempenadeira de metal, ela é meio que móvel, né, maleável aí. Então, conforme você distribui, ela faz uma movimentação, uma ondulação nesta aqui. Já esta aqui não, ela é bem resistente e firme. Ela não faz essa ondulação que a desempenadeira de metal faz. Então, isso, no meu ponto de vista, para mim, acaba facilitando, tá? Por conta das ondulações e por ela ser mais firme, resistente e não faz essas movimentações que uma desempenadeira de aço faz. Primeiro macete aí, então. Pessoal, o segundo macete para estar fazendo essa aplicação dessa textura rústica aí, o grafiato, está na diluição dele. Quando a gente pega esse grafiato, e geralmente o pessoal vai fazer a aplicação, ele tem uma secagem meio que rápida, porque na composição dele tem componente acrílico. Então ele tem uma secagem meio que rápida. Então, para não ter esse tipo de problema, para dar um tempo de retardar a secagem, a gente acaba utilizando, uma dica aí, um detergente neutro, incolor, mais ou menos aí com uma lata de 18 litros ou 22 quilos, que é a quilograma que vem, né, uma lata, a gente coloca aí mais ou menos 150 ml de detergente neutro incolor, preferência incolor, e mais 150 de água. Então agita bem e acaba, então, na hora de fazer uma prévia de diluição, para estar fazendo a aplicação do grafiato na parede, então se aplica então esse detergente neutro incolor para fazer com que esse texturato acabe se retardando a secagem, principalmente quando o pessoal pega uma área externa, tipo num muro, numa fachada de residência, ou até mesmo em área interna da residência, mas que esteja com uma corrente forte, meio que considerável de ar. Isso faz com que a secagem seja rápida, se a gente não utilizar isso aqui. Então essa dica aqui, ó, foi de um amigo meu pintor aí, do grupo dos pintores do Facebook, Movimento Brasil por um Pintor Melhor. Além então desse projeto aí criado pelo Juliano Alcântara, Rafael, ajudar a gente mesmo também, os pintores acabam assim, interagindo e ajudando um e o outro. Então a dica foi essa aí de Marcão Ratoeira aí do grupo do pintor, que deu essa dica aí bacana
para estar fazendo então esse retardo aí na secagem do grafiato. Então 150 de detergente, 150 de água e acrescenta então no grafiato e vai mexendo, tá? Para estar fazendo a aplicação. Isso acaba retardando um pouco da secagem então. Então é feita desta forma aqui, ó. Vai colocando o detergente e mexendo, para depois estar fazendo a aplicação. Aí até que fica uma composição aí meio que pastosa, boa. Aí já tá bacana então para estar fazendo a aplicação, ok? Então quanto mais for a exposição ao sol e corrente de ar, vocês podem estar adicionando um pouquinho a mais então no detergente, tá? Detergente neutro aí. Terceira dica aí, ou terceiro macete para estar fazendo a aplicação do grafiato é a separação de uma parte da outra para estar fazendo a emenda do grafiato. Por exemplo, a gente pega uma área externa, um muro de uma residência aí de 10 metros, 15 metros, como é que a gente vai distribuir essa textura aí de uma vez só, trabalhando sozinho? Então a gente passa uma fita crepe, essa aqui já acabou porque eu já utilizei, eu fiz a isolação, passei essa fita crepe, fina mesmo, não precisa ser larga não, tá? Uma fina isolando todo o contorno da parede, embaixo coloquei a lona e no meio da parede, nesse caso aqui eu dividi, só mais para demonstração para vocês, não sei se vocês conseguem ver aí, uma fita desta que eu passei de fora a fora, pegando lá embaixo e morre lá na laje. Então eu dividi a parede em dois, tá? Então a gente vai aplicar a textura do lado e esperar então a secagem, depois a gente remove essa fita e para dar a continuidade do outro lado para que não tenha uma emenda. Isso é mais utilizado em casos de parede grande, no caso que eu falei para vocês de muro, tá? Tipo um muro aí de 10, 20 metros, então utiliza-se muito isso para quê? Para não dar aquela emenda feia no grafiato. Fazendo dessa forma aí fica bem bacana. Então, só estou mostrando como fiz essa fita aqui, passei de fora a fora. Vamos aplicar a textura então para vocês verem como é feito isso na prática, ok? Então, pessoal, ó, vou adicionando então pode filmar aqui embaixo, câmera? Aqui. Adicionando o detergente então, na massa e vai mexendo até ele ficar meio que homogêneo. Ficou homogêneo, beleza, tá no ponto. Aí, pode aproximar a câmera. Olha a fita então, que eu estou fazendo a divisa, ó. Então eu pego meio que bem próximo a ela e puxo na lateral, ó. Se passar um pouquinho o grafiato pro lado de lá da fita, não, do lado de lá da fita não tem problema. Mas a intenção não é passar. Manter do lado da fita pra cá. Você vai subindo, ó. Se passar um pouquinho pro lado de lá, depois é só raspar com a espátula. E como eu falei para vocês, eu gosto de estar utilizando essa desempenadeira. Ela, conforme a gente vai aplicando, ela já vai deixando meio uniforme a textura na parede. E o tamanho dela ajuda. Eu estou utilizando a desempenadeira de metal maior. Judô. Em alguns pontos fica meio falha, por exemplo aqui, que a massa como deu uma retardada no secamento aí, em alguns pontos ela ficou meio molhada. Então dá para se preencher aí, dar um tempinho,
Pra depois vem jogando mais um pouquinho de massa e preenchendo essas falhas aqui, para não deixar esses meio que buracos aí. Mas não esquenta a cabeça com isso agora não. Vamos fazendo onde dá para riscar aí, de boa. Depois a gente vem corrigindo essas pequenas falhas que ficam aí. Tá aí então a vantagem de estar aplicando detergente, que retarda o secamento. Então conforme tem as falhas, a gente pega um pouquinho e já vai preenchendo no lado, ó. Já vai corrigindo as falhas. Porque a textura tá fresca, então dá pra gente fazer essa correção aí de boa, rápido. Com a ajuda aí do retardador aí de secamento aí, improvisado aí, o detergente. Nos cantos aqui em cima, ó, pega a lateral da desemperadeira de fazer o risco, vai fazendo assim, ó. Já tem a fita crepe lá protegendo, né? Vai dar uns toquinhos e puxando pra baixo, ó. Aí depois, saiu de lá, é só endireitar então. Então tá aí, ó, finalizado o primeiro lado. Deu uma segurada na mão aí, por conta de ser uma malha muito grossa do grafiate, para não ficar muito sobrecarregado. Então ficou meio, apesar de ser meio, ser uma malha grossa, ficou meio que discreto até, né? Vamos retirar então essa fita crepe aqui, pra gente então fazer a emenda. Ok? Então é isso aí, ó. Retirado então a fita com toda a sua extensão. Vocês verem que ó, passou um pouquinho de massa do outro lado, ó. Como eu disse pra vocês, aconteceu isso, não tem problema. Precisa de usar fita larga. Fita larga é bem mais cara pra comprar, né? É só pegar, ó, a espátula e fazer uma raspagem aí na textura aí que se passou pro lado de cá. Ficou um pouquinho meio arrepiado a textura quando a gente tira a fita, mas depois só passa de leve também, ó, a espátula, que ela vai se assentando, ó, tá? Aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar, vai passar uma fita nesta parte aqui, na parte que foi feita, para isolar, né, a parte que foi feita, e então dar continuidade na aplicação desse lado. Tempo de secagem aí de mais ou menos umas 2, 3 horas. Aí a fita já começa a grudar então nessa parte que eu já finalizei aqui do grafiado. Então, olha a fita, eu já estou passando a fita. Vocês veem que é bem rentinho mesmo, ó. Aqui eu não passei ainda, ó. Aqui embaixo. E aqui eu já estou passando a fita, ó. Conforme eu passo a fita, ela fica bem rente mesmo com a textura. E se fica algumas rebarbinhas, quando fica rebarbinha, então, pessoal, pega a espátula, rente a fita e faz esse movimento aqui, ó. Que elas vão caindo, as rebarbinhas que ficam, ó, bem rente a fita. Isso ajuda a colar também a fita, e as rebarbinhas que tiver, ó, da textura que já foi seca, vai saindo tudo. O processo então se repete, ó. Massinha na textura na desempenadeira, a fita aqui bem rente, ó. Agora na hora de passar, ó, procura ter cuidado para não estar extravasando o grafiato pro outro lado da fita agora. Tem que dobrar atenção aí nessa questão agora, tá? Passa bem com cuidado aqui para não extravasar pro outro lado, que já está pronto, tá? Nas bordas aqui, ó, para dar uma emenda bem bacana depois, ó. Beleza? Aí, ó. Depois aqui, nessa parte aqui, a gente tem a continuidade aí normal, de boa, como a gente fez do outro lado aí, ok? Está aí então, pessoal. Pessoal, então eu já finalizei então o riscar aí da textura do lado direito. E agora vamos remover a fita aí, então, para vocês verem aí quanto essa questão de emenda aí, né? Puxando aqui, ó. Olha, já saiu inteira já na minha mão. Fita. Só rascou lá embaixo. Então, para vocês verem onde ficou a emenda, ó. Praticamente nem dá pra ver. É um risquinho discreto aqui. Bem discreto. Que agora a gente dá uma
uma matada com a desempenadeira. Novamente, fica até difícil achar onde que estava o risco. Vou pegar a desempenadeira agora e uniformizar então, ó. Opa! Quase que não tem emenda, praticamente não tem emenda. E depois que vem a pintura então, aí uniformiza aí por completo então, tá? Não se percebe emenda. Lembrando que isso aqui é uma textura de malha grossa, tá, pessoal? Não é o grafiato de malha fina, nem média. Se não me engano, deve ser malha 14, se não me engano. Aí, ó, então fica bem discreto o risquinho. Depois a gente dá esse arremate com a desempenadeira, ó. Olha, pela iluminação aí da lâmpada, vocês veem que essa parte aqui ficou um pouquinho mais escura. Então essa aqui eu acabei de fazer agora, essa aqui já estava seca, ó. Então só vocês conseguem ver pela claridade da lâmpada aí, né? Pessoal, depois de seco, então, como que ficou a emenda? Vou aproximar um pouco a câmera. Vamos ver se vocês conseguem ver aqui meio que o traço da emenda aqui, né? Tem-se uma faixa aqui mais ou menos meio que bem discreta mesmo quanto à emenda, que é essa aqui, ó. Alguns vestígios bem pequenininhos, pode ser que fique da emenda depois de um dia para o outro, né, depois de seco. Aí que vocês podem estar fazendo, pegar uma espátula, fazer uma raspagem bem na emenda, para deixar bem mais discreta mesmo. Aí praticamente, depois de pintado, some a emenda. Vamos ver se lá para cima, na parte de cima, ficou algum resíduozinho aí da emenda. Vamos ver lá. Vocês conseguem ver. Bom, aqui, deixa eu ver. Meio difícil para ver. Bem aqui na ponta da espátula, ó, foi onde foi feita a emenda, ó. Então o que a gente faz? Pega a espátula e faz umas raspagens bem justamente bem em cima da risca, ó. Para se uniformizar mais ainda a textura de um lado ao outro, né? Que foi feita. Faz umas raspagens assim com a espátula, que vai ficar melhor ainda, bem mais discreta ainda do que já ficou, né? Com cuidado também, né? Não vamos forçar muito a espátula aí, senão pode agredir o grafiato aí, depois é complicado consertar uma falha aí depois de seco, né? Pessoal, então já finalizamos então toda a aplicação. De um dia para o outro a gente vem então entrar então com a pintura. Mas antes de entrar com a pintura, uma dica aí, uma orientação interessante é o quê? O cliente nunca comparar um grafiato de um profissional com um grafiato de outro profissional. Por quê? Cada um tem uma maneira de riscar, uma forma, uma força exercida na mão que vai proporcionar um risco diferente de um profissional para outro. E além dessa questão, temos também a questão da malha, né? As pedrinhas que vêm no grafiato, da malha 20, por exemplo, é bem mais fininha do que uma malha 14. Então, varia também com essa questão também da malha do grafiato, ou seja, a espessura das pedrinhas que vem no conteúdo do grafiato. Outra questão também que influencia é essa ferramenta aqui, ó, Risca Fácil. Muitos já conhecem aí, é uma ferramenta desenvolvida para estar fazendo os riscos no grafiato. Mas eu particularmente não gosto de utilizar ela, por quê? Porque ela faz uns riscos artificial, já que as pedrinhas que vêm no conteúdo do grafiato já proporcionam risco. Então por que eu vou proporcionar o outro risco, sendo que já tem as pedrinhas que proporcionam o risco do grafiato? Fica bacana até? Fica, mas depende da malha que for aplicar, não fica bom, no meu ponto de vista, e proporciona os riscos artificiais no meu ponto de vista. Então eu não gosto muito dessa ferramenta não. Eu já gosto mesmo de estar fazendo aí na natureza mesmo, normal do grafiato. Fica um grafiato aí natural, vamos dizer assim, não artificial com essa ferramenta aqui. Mas fica bacana também, dependendo da malha que for utilizar com essa ferramenta aqui. Mas então não é esse caso aqui, ok? Vamos então entrar então com a pintura e depois passar uma resina aí para dar um brilho aí, para finalizar esse projeto aí, ok?
o chão tá? Que cor? Horizonte azul. Azul, horizonte azul. A pergunta é, cadê a emenda? Sumiu. A resina eu deixei de estar passando para vocês naquela área do grafiato azul, por conta que o cliente acabou desistindo aí. Mas assim, tem uma outra área de grafiato, qual eu fiz também, só que é de malha fina, né? É uma malha bem mais fina, o qual eu vou estar passando então para vocês verem como que é o processo. Não vou passar lá, mas passo aqui e vocês vão ver aí como é que faz. Produto esse aqui, ó, Grafitelha. Esse aqui eu nunca tinha visto antes. Ele é bem viscoso, produto, ó, vou pegar um pouco, ó. É diferente do que eu tô acostumado, que parece uma resina do de fundo preparador bem mole mesmo. Quando a gente vai aguada, vamos dizer assim, né? Quando a gente vai passar no rolo, escorre bastante. Agora essa aqui é bem viscosa, ó, então com ela não acontece isso de ficar escorrendo aí na parede conforme a gente passa com o rolo, né? Olha como é que ela é viscosa, parece tinta. Fazendo desta forma aqui, de baixo para cima. De momento ela fica branca mesmo. A diluição o fabricante pede aí de 10% de água. E esse produto aqui é bacana, porque é um produto utilizado para impermeabilizar cerâmicas, né? Telhas, né? E a gente pode estar utilizando então também no grafiato, acaba protegendo a textura e dando um brilho também, né? Parece que o grafiato está molhado, parece que a gente passou a mangueira aí com água e deixou ele todo molhado quando seca o produto. Protege também, né? Para se riscar, para aglomerar poeira, riscar, contato com gordura. Protege bastante quanto essas questões aí também, esta resina. Aí de lado vocês veem mais ou menos como é que vai ficando depois, ó.